ao Moodle e se também já está com acesso ao Cigar. Tô sim, Davi. Pronto. Porque eu fiz a solicitação, né, com a portaria, eu já pedi para o professor, para o pessoal lá do NEAD, juntamente com o pessoal da SUTIC, né, já inserir o acesso do senhor no Cigar e o acesso também do senhor no Moodle, tá? Mas qualquer coisa, depois eu verifico bem direitinho, porque também eu estou de férias, mas é uma férias que eu estou trabalhando ao mesmo tempo, entendeu? E eu volto só 5 de fevereiro, mas eu vou pedir para o pessoal para organizar, ver como é que estão as questões e deixar tudo bem regular, bem regularizado, sim, ok? Fernanda, minha querida, eu vou lhe passar a palavra, já estou falando demais, viu? Pode ficar à vontade. Pessoal, bom dia a todos, bom dia a todas. Conseguem me ouvir bem? Sim. Bem, satisfação em mais uma vez estarmos aqui, né, agora com esse segundo módulo, que é de educação do aluno com deficiência visual, né, numa perspectiva inclusiva. Lembrando, só para os tutores, que vocês já viram isso, né, nós já fizemos essa formação, então eu vou passar... Bom dia, Gil, saudade, segunda-feira eu volto, viu, professor? Eu não estou de férias não, mas eu estou de atestado, mas é assim. Aí, então, assim, dizer que eu vou estar pontuando, só reavivando, assim, na memória de vocês, o que é que nós vamos trabalhar nesse módulo, e pontuar a questão das atividades, certo? E aí, por que realmente ficou essa atividade, por que nós deixamos essa atividade, porque nós fizemos a opção por essa atividade, tudo bem? Então, sem mais delongas, vamos lá, né? Então, nessa disciplina, ela é uma disciplina que ela vai contextualizar, né, o histórico das pessoas com deficiência, mas aí ela traz uma ênfase, né, bem mais particularizada para a questão da deficiência visual. Então, nós vamos trazer os conceitos, as características, que é isso que nós vamos discutir nos primeiros momentos, nas primeiras aulas. E um pouco dessa fundamentação legal, né? Então, nos 2 primeiros encontros, né, na primeira e na segunda semana, nós vamos dar conta de todos esses elementos aqui, que é o significado da visão do convívio social, da visão no convívio social e o uso dos sentimentos remanescentes no processo de aprendizagem do aluno com deficiência visual, assim como as limitações de conduta. Então, as 2 primeiras semanas, as atividades 1 e 2, elas vão englobar esses conteúdos. Então, de saída, como eu falei, nós vamos trabalhar um pouco essa questão do histórico, né, principalmente aquela discussão que traz como era que as pessoas com deficiência, elas eram tratadas, né, inclusive que essas crianças, elas passavam, né, por uma espécie de conselho de anciãos, né, que fazia essa examinação para saber se a criança realmente tinha toda aquela questão de estar normal, né, assim, pelo menos as características físicas, e aí, quando não, a criança, ela era sacrificada, né, e aí, então, a gente traz, né, lembrando aí, reaviva um pouco dessa história, de como essas pessoas eram tratadas, né, e até mesmo como isso era pregado, né, pela crença, pelas igrejas, até porque nessa época não existia estudos científicos, né, e aí vamos ressaltando também que todas as sociedades, elas atravessaram, né, essas diversas fases de acesso a direitos, que é o que hoje nós temos, né, mas que antes de se ter acesso, nós tivemos alguns elementos que foram muito fortes, principalmente nessa dinâmica de fortalecimento da política para a pessoa com deficiência. Mas as pessoas com deficiência, aí a gente vai resgatar, né, uma figura, uma gravura, que ela traz esses elementos, né, da exclusão social, do atendimento segregado,
da integração social e o que hoje nós desejamos e trabalhamos nessa perspectiva que é da inclusão social, né? Então, nós vamos trazendo para os alunos alguns autores, vamos fazer algumas discussões acerca desses conceitos, né? É claro que as disciplinas elas vão se cruzando, porque alguns desses conceitos eu também já trabalhei lá na disciplina de atendimento educacional especializado, que é a nossa segunda disciplina da pós, no entanto, é a primeira disciplina mais específica do curso, né, digamos assim, aquela disciplina que abre para as demais disciplinas, né, e aí nós vamos fazendo ainda nessa historicização, esse resgate, né, de como é que começa, quando é que começa, na década de 60, né, todos os movimentos para a integração dessas pessoas com deficiência, né, e aí, nessa perspectiva, nós vamos trazendo quais são esses princípios norteadores, né, que vão ser trabalhados, que vão ser fortalecidos, para que nós tenhamos, de fato, uma visibilidade nesse processo de inclusão, né? Essa questão mesmo de na prática, como é que nós aceitamos as diferenças, como é que nós valorizamos mesmo dentro dessa deficiência, a potencialização dessa pessoa, né? Então, nós vamos discutindo também na perspectiva da convivência, né, dentro da diversidade humana, e a aprendizagem através da cooperação, né? Depois, nós vamos discutindo um pouco sobre a evolução do humanismo, né? Quais foram as instituições que foram criadas, e a gente faz aquele resgate do acesso a essas eu não vou considerar como políticas, porque nessa época elas ainda não eram consideradas como políticas, né? Na verdade, eram estratégias de caridade, de trabalhos voluntários, muito mais articulados à igreja, né? E que começam mais fortemente lá na década de 60, certo? E aí nós vamos trazendo essa contextualização toda mais no âmbito, né, mundial mesmo, né, de como a deficiência visual ela é tratada, certo? E aí as contribuições, né, de alguns estudiosos, principalmente para o Braille, na criação de escolas, né, para as pessoas cegas, né? Então, a gente vai falar um pouco sobre isso, sobre o sistema Braille, né? Nós vamos falar muito, embora hoje seja algo muito importante para as pessoas com deficiência visual, mas é algo que tem sido cada vez mais deixado de lado como consequência da própria evolução tecnológica, né? Das possibilidades hoje que a informática, né? Os aparelhos celulares, enfim, possibilitam para essas pessoas com deficiência, né? Então, nós vamos trazer, depois que nós fizermos esse passeio pelo mundo, a gente vem, né, para o nosso território. E aí, quando eu falo do nosso território, eu estou falando do Brasil, né? Então, nós vamos discorrer um pouco como foi essa evolução histórica aqui no nosso país, como e quando foram criados, né, esses institutos de reabilitação para cegos. Aí eu trago aqui mais como nós estamos aqui no Rio Grande do Norte, mas eu trago isso aqui muito forte para o Rio Grande do Norte, mas como eu sei que nós temos alunos do país todo, eu também, muitas vezes, como eu fiz isso na disciplina, nessa mesma disciplina que eu ministrei na outra turma, eu sempre instigo a pesquisar como foi isso no seu estado, na sua cidade, né? Então, a gente vai fazendo um diálogo meio nessa perspectiva, certo? Né? Tanto é que eu digo assim, na sua cidade, como se deu esse processo, né? Como é que se deu esse processo de fortalecimento de escolas,
né, de centros de apoio. Aí eu cito um pouco do exemplo do que nós temos aqui na nossa região, para que também eles busquem, até porque na hora que o professor do AEE ele se depara com um aluno com deficiência, ele vai precisar fazer essas articulações, né, com o que existe da oferta de serviço no seu município, certo? E aí nós vamos trabalhando também esses conceitos e essas características, né, de pessoa portadora de deficiência, ou portador de necessidade especial, ou pessoa com deficiência. Vamos falando acerca, inclusive, mesmo dessa transição, dessa nomenclatura, né, dessa modificação dessa nomenclatura, né, de portador para hoje, que é o que nós usamos, pessoas com deficiência, né? Na sequência, como nós estamos discutindo sobre deficiência visual, nós vamos trazer alguns elementos que é importante. Claro que a gente não vai entrar na cientificidade do adoecimento, mas é importante que, minimamente, os professores eles compreendam, né, de que se trata de uma deficiência visual e de uma deficiência visual congênita ou adquirida, né? Como é que eles podem estar diferenciando isso, claro, por meio dos laudos, né? Porque nós não temos a competência técnica de atestar isso. Aí vamos falando sobre o glaucoma, então eu trago algumas coisas até para que nesse momento eu sempre percebo que, a exemplo da disciplina passada, que aí eles vão trazendo, né, quem está lá no momento da discussão, vai trazendo alguns exemplos, vai trazendo alguns relatos mesmo, né, de alguma situação, pelo menos foi assim na passada, né, enfim. E aí, na sequência, nós vamos falar um pouco sobre essa fundamentação legal, né, passado todas as estratégias, todos os momentos de oferta desses serviços por meio de caridade, beneficência, benevolência, aí a gente vai entrar na fase da fundamentação legal, né, da regulamentação da lei e do acesso dessas políticas, né? E aí eu vou discorrendo sobre elas, comentando sobre cada uma, quais foram as diferenças, quais foram o que foi que nós fomos alcançando ao longo do tempo, tá? E aí eu vou seguindo nessa mesma discussão, eu vou tratando dos decretos, das leis, das portarias, vou falando da política, né? E assim sucessivamente, até a gente chegar no que nós temos de mais atual, né, acerca disso. Então, essa primeira parte, ela gira no entorno disso, né, dessa primeira discussão. Bem, e aí, como atividade proposta, né, a proposição é que eles assistam a um filme, né, o Vermelho como o Céu. Eu testei todos os links, já está lá na plataforma, já está tudo ok, tá, gente? Então, até o dia que foi colocado lá, estava tudo funcionando, tudo rodando. E aí, eu deixei aqui as características, eles escreveram o texto, né, em uma lauda, fazendo a relação entre os conteúdos abordados e a temática apresentada no filme, e postar na plataforma. Aí aqui eu dou as características, né, de como o documento deve ser digitado. No Word, na JBT, aí eu boto a fonte, né, o Arial ou New Times, e o tamanho da letra, espaço, coisas básicas. Eu gosto muito daquela discussão de que eles postam e o outro vem e complementa, mas nós tivemos muitos problemas com essa, principalmente para uma aluna com deficiência visual que nós temos, inclusive eu e Gil, nós tivemos a oportunidade de conversar com ela, enquanto CAADES, né, e ela disse que quando a gente solicita isso, ela não consegue, porque o Moodle, ele não faz a leitura para ela, né, então essa foi uma coisa que foi muito importante conversar com essa aluna com deficiência, porque essa é uma coisa que eu tirei de vez das minhas atividades, certo? Porque quando a gente pede que o aluno faça o comentário do colega, é muito mais como forma de agregar o outro conhecimento a partir das particularidades da sua formação. Nós não temos só um tipo de formação, né, fazendo essa pós, né, na universidade,
né? Pois é, e tem um aluno também com baixa visão, que também nós já conversamos com ele. Nós temos 2 alunos, uma aluna que ela tem cegueira total e outro aluno que ele tem baixa visão. Nós já conversamos com os 2, eu e Gilberliano, enquanto CAATS, tá? Bem, então essa é a nossa unidade 1. Né? Como eu falei para vocês, eu estou só reavivando aqui a memória do que nós vamos discutir, porque em outro momento nós trabalhamos isso de forma muito mais específica. Tudo bem, gente? Alguma dúvida por aqui? Com relação à atividade, tudo bem, senhores tutores? E assim, eu digo que a melhor coisa da vida, professor Davi e professor Emerson, é estar na condição de aluno. A melhor coisa da vida é estar na condição de aluno. Porque quando nós estamos na condição de aluno, nós vamos percebendo algumas questões, né? Que às vezes, quando nós estamos no papel de docente, nós não observamos. E aí, recentemente, nós estamos passando por uma experiência, né, Francelisa? Eu não vou comentar muito da experiência, mas eu sei já exatamente algumas coisas que eu já não solicitava aos meus alunos do ensino à distância, agora é que eu sei o que eu não vou solicitar mesmo. para não conflituar, e assim também, muito mais porque isso não certas solicitações de atividades, elas não fortalecem o processo de aprendizagem. Pois não, professor Davi, pode ficar à vontade. E, Fernanda, nessa modernidade líquida que a gente vive, né, citando o Zygmunt Bauman, né, eles cobram a gente como se a gente, por exemplo, se a gente não der uma boa aula, se faltar algum conteúdo, qualquer questão, é uma enxurrada de cobrança, dizendo que o professor não sabe dar aula, que o professor não sei o quê, que não sei o quê. Rapaz, hoje em dia está cruel. Viu? Realmente, a condição de aluno é a melhor que tem. Hoje em dia, entendeu? Porque a gente reclama, né? A gente faz, né? A gente faz as nossas observâncias a partir do nosso olhar, do que a gente quer que o professor cobre. Mas, assim... Não, pois é. Essa é uma atividade super tranquila, porque além deles observarem, ele é um filme curto, né? Não é tão curto, mas é um filme um tamanho bom, que ele traz, né, essa reflexão de como as pessoas com deficiência visual, eles expressam essa questão de cores, de imaginação, principalmente aquele aluno que não era cego, a diferença daquele aluno que não, daquela criança, daquele indivíduo, daquele sujeito que não era cego, ele ficou cego, né? Então ele consegue fazer esse comparativo e a partir disso aqui que a gente traz o texto. Então eu prefiro isso nas discussões, eu prefiro que hoje as pessoas coloquem, porque aí na condição de professor, de sala de aula, as pessoas vão conseguir colocar suas impressões de sala de aula ou não, né? Porque tem gente que não está em sala de aula, mas enfim, para esse processo, tá bom? Tudo bem, gente? Então, deixa eu seguir aqui. Ok. Pronto. Então, na sequência, na segunda semana, nós discutimos sobre o significado, né, da visão no convívio social, né, as ideias, né, mais negativadas que as pessoas têm sobre a pessoa cega, né, a cegueira total. Existe tantos tabus que às vezes a gente tem até me dizer, eu posso dizer que a pessoa é cega? Nessa parte da disciplina, que a gente vai trazer algumas formas, inclusive, de como se tratar, o trato da pessoa com deficiência visual, os alunos perguntam muito, né? Mas, professora, eu posso dizer que o aluno é cego? Sim, você vai dizer que o aluno é cego, é a condição dele. Você não está diminuindo a pessoa por você dizer que ele é cego no diagnóstico dele. Claro que você não vai tratar a pessoa como cego, cego, ceguinho, né? Como esses apelidos, mas é uma parte dessa disciplina que a gente traz muito fortemente essa forma de como lidar com o outro, e até mesmo como fazer algumas reflexões de como nós pensamos em nossa vida, né? Aí a gente traz a questão da escuridão, né, que muitas vezes nos nossos momentos mais reflexivos, nós fechamos os olhos para que a gente não
para que a gente tenha uma certa concentração, para que nada não nos tire o nosso foco daquilo, né? Muitas vezes, quando a gente quer pensar numa tomada de decisão, como é que a gente faz nos nossos momentos até mesmo de introspecção, né, de encontro conosco, a gente fica no lugar mais escuro, enfim, e a gente vai trazendo um pouco dessas reflexões, né, que é trabalhado ao longo do material. E como a visão, né, ela traz esse sentido para o desenvolvimento humano, né? Então, na sequência, nós vamos discutindo um pouco sobre os sentidos, né, no processo de aprendizagem, né, do aluno com deficiência visual, né? Vamos trazendo algumas experiências, vamos trazendo como eles podem se portar diante dessa conjuntura, né? E aí, também vamos descrevendo as 3 implicações ou limitações básicas né, que a cegueira impõe sobre as pessoas, principalmente para aquele professor do IAE que precisa pensar essas estratégias de desenvolvimento do intelecto desse aluno, a permanência desse aluno de sala de aula, assim como a participação nas atividades de sala de aula, né, para que, de fato, ele participe e aprenda e evolua. Então, a gente vai trazendo também alguns entendimentos acerca das limitações de condutas, né, a partir de alguns estudiosos muito específicos da pedagogia, né, e outros aí também, mas de cunho também muito mais específico do processo da cegueira, né, para que a gente entenda quais são as limitações que a pessoa tem e de que forma nós podemos conduzir. E aí é nessa parte aqui que a gente trabalha um pouco mais com eles esse quadro, né, que ele traz as limitações do cego congênito comparada com o cego com cegueira adquirida, para que a gente, inclusive o professor, ele consiga compreender por que um cego congênito e um cego com a cegueira adquirida, o que é que um consegue fazer que o outro não consegue, quais são as habilidades, né, as potencialidades dele. Então, tem esse quadrinho comparativo que a gente discute bastante e vai conversando com eles, certo? E que vai desde a mobilidade, né, vai da confiança nos sentidos remanescentes, do contato com a realidade, né, a questão da comunicação, do progresso informativo, né, então, ele vai trazendo realmente todos esses elementos, né, a perda da visuação, do visual do belo, a recreação, a questão mesmo da profissão, né? Então, é um quadro em que a gente dá para fazer uma boa discussão com os alunos, certo? No momento que eu entro em sala com eles. E aí, né, a gente também faz questão de enfatizar essa importância de trocar a cegueira, né, a cegueira trocada em miúdos, né, como é que a gente pode realmente se comportar diante desses elementos, né. Então, você tem aqui, desde o momento que você encontra com a pessoa na rua que é cega, como é que você deve se posicionar, enfim, como você, na hora que identifica que uma pessoa está cega, está com a roupa suja. Então, assim, coisas do dia a dia que para nós pode parecer simples, porque nós não temos a deficiência visual, mas para a pessoa que é cega não vai conseguir identificar, né? Então, essa questão até mesmo, né, num lugar para cada coisa em seu lugar, principalmente na sala de aula, a pessoa sempre, o aluno ser sempre informado de como a sala ela está organizada naquele momento, se ela está, as carteiras estão, né, empilhadas, se as carteiras estão em círculo, se está em formato, né, de semicírculo, e assim sucessivamente. Então, como é que a gente, da mesma forma como nós, né, sempre que como nessa turma nós temos pessoas com deficiência visual,
todos os encontros, eu começo fazendo a minha audiodescrição de como eu estou, o espaço que eu estou vestindo, para que eles mais ou menos tentem se aproximar cada vez mais, né, de nós, né, nessa condição aqui de trocas, certo? Então, e aí como é que realmente a gente deve ter esse cuidado, né? É muito interessante porque ele vai trazendo coisas do dia a dia, né? O cego não é surdo, às vezes a pessoa pode até ser, se for uma deficiência múltipla, mas a gente está falando só de um tipo de deficiência que é a cegueira visual. E às vezes a pessoa fala com uma pessoa cega gritando, como se a pessoa também não ouvisse, né? E algumas coisas do dia a dia que a pessoa chega para uma pessoa cega e diz assim, fala com a pessoa e diz, oi fulano, bom dia, tá lembrando de mim, tá sabendo quem é? Coisa que a gente nunca deve fazer, né? Porque realmente, olha, se você muitas vezes enxerga, você vê a pessoa fala com você e você fica no juízo, meu Deus, quem é essa criatura que eu não estou lembrando? Imagina uma pessoa, né, só pela voz, né? Uma pessoa que não vê e vai ter que identificar só pela voz. Então, são coisas que a gente não deve fazer, né? E essa produção, gente, essa é uma produção super tranquila, né? E eu gosto muito dessa atividade porque ela realmente nos coloca na condição, né? Então, eu peço que eles reforcem as leituras do material, mas que eles usem uma venda nos olhos e realizem uma atividade básica do dia a dia, né? E aí eles vão ter que fazer isso em casa, desde preparar um lanche, a vestir uma roupa, enfim, qualquer coisa que eles desejem fazer, né, e que eles precisem realizar essa tarefa, né, como eles se sentem, né, nesse processo, para que minimamente a gente consiga perceber, claro que não é um alcance na íntegra, mas minimamente como é que uma pessoa com deficiência visual pode estar se sentindo naquele momento, né, que ele precisa do outro, né, na hora de guiar, né, na hora da condução. Então, esse segundo elemento, ele está nessa perspectiva aqui de discussão. Tudo bem? Se não tiver nenhum questionamento, eu vou só trocar a projeção para... Tá tranquilo, Fernanda. Eu creio que, por exemplo, na verdade, você só deu uma atualizada no conteúdo, né? Em relação à disciplina passada, né? Em relação à disciplina do ano passado, na verdade, né? Entendeu? Diga aí, Douglas. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Davi. Bom dia, pessoal. Bom dia. Aproveitando o momento de troca, de permuta, Fernanda, eu passei por uns problemas que eu acho que é válido a gente compartilhar com você enquanto professora formadora da disciplina, da próxima disciplina. E aí eu não sei se é possível, Fernanda, nas atividades, você conseguir bloquear o envio das atividades a partir daquela data. O que é que está acontecendo? Recentemente eu tive um problema, não é nem problema, a aluna estava me cobrando uma nota de uma atividade que não tinha sido corrigida. E aí, quando eu voltei para a disciplina, para olhar a semana que ela falou, a atividade tinha se vencido no dia 1º de dezembro, ela foi enviar no dia 16 de dezembro. Né? E aí fica um pouco de disparidade em relação ao pessoal que envia. Mas foi da minha disciplina? Não, foi não. Ah, tá. Em outro momento, é só para você, tipo assim, se você consegue, de fato, já fechei. Finalizar a atividade, e ninguém conseguir enviar depois dessa data. Douglas, é porque desde o início do curso tem uns formatos que fica tipo aberto. Aí dá para enviar, principalmente aquelas atividades que o pessoal envia em Word, em PDF. Mas dá para bloquear, viu, Karine? Entendeu? Tem como bloquear no Moodle. O grande problema é o seguinte, né? O professor, na verdade, é que ele deve, por exemplo, tomar atitude, entendeu? Se ele quer bloquear,
Se ele não quer bloquear, aí fica a critério do professor, entendeu? Mas tem como você bloquear que o aluno não pode mais enviar depois da data prevista, entendeu? É quando você tem lá uma opção nas configurações que é restringir acesso. Aí você coloca, aí restringe, o aluno não consegue mais enviar absolutamente nada. Fernando, em uma outra situação, né, o mesmo processo, a aluna deixou para enviar a partir de muitos dias depois do vencimento, e aí ela veio, me procurou, falou sobre a correção da atividade, e quando eu fui ver, estava, tipo, uma disparidade muito alta em relação à data de vencimento, né? E eu comentei com ela, só, já faz muitos dias que você, tal. Ela foi muito ríspida. Ela disse, onde é que está escrito que a gente não pode enviar a atividade depois que se vence? Tá entendendo? Que eu saiba, a atividade depois que é enviada depois do vencimento tem sua pontuação reduzida. Porém, a professora não deixou isso em específico, tá entendendo? Por mais que eu saiba que isso pode acontecer. E eu vou corrigir, mas quanto é que vai valer a atividade? Quantos por cento a menos? Tá entendendo? Ou então, é aquela situação, ou bloqueia para não enviar mais, ou então deixa aberto e depois daquela data, depois desse envio terá uma redução de tantos por cento da nota. E aí, tipo assim, para não acontecer esse mal entendimento entre tutor e aluno, que eles estão vindo de uma forma muito para cima mesmo, e tipo assim, é isso assim tem que acontecer, e aí você, tipo assim, ou você vai para cima para o embate, ou então você recua. É isso, Fernando. Melhor obrigado. Bloquear. Eu mesmo não tenho mentalidade para estar voltando muito tempo, não, a questão da correção das... Pronto, Fernanda, isso aí também aconteceu comigo. Até foi reportado, o aluno reportou ao professor Davi, exatamente por isso. Ele mandou a atividade 23 dias depois e eu não corrigi. E dividi a nota dele por 4 e foi um problema. Ainda bem que, assim, eu fui firme e disse que não iria corrigir, porque a data era aquela e não corrigi. Mas realmente fica esse espaço aberto para o aluno colocar a nota, mesmo depois. A atividade, né? O envio. Mas eu tive esse cuidado, sim. Eu, inclusive, fechei. Teve até algumas datas, quando eu fui olhar no sistema, da última atividade, que estava como se fosse a disciplina, terminou domingo, e o envio estava 3 dias, ainda mais 3 dias depois. Eu bloqueei no dia do término da disciplina. Se for um acordo com a coordenação, se houver algum problema de envio, é aquela história que a gente faz, gente. E assim, vocês na condição de tutor, quem já teve aqui alguma situação adversa comigo, eu estou falando aqui, né, da minha disciplina, até porque eu ministrei 4 módulos na pós passada, né, e os problemas que nós tivemos com relação à nota, eu nunca resolvo só. Eu sempre me remeto, primeiro eu procuro saber o que foi que aconteceu com o tutor, tento identificar, quando o aluno manda mensagem direto para mim, pedindo que eu ajuste a nota, eu não faço isso, a nota é a nota que vocês não, tenham certeza disso, tá certo? Recentemente nós tivemos até um problema também de uma aluna que veio agora cobrar uma nota, o professor da vida, a professora Francelisa. Na mesma hora, eu dei ciência à professora Francelisa do que era que estava ocorrendo, e a gente não modificou nota de aluno, não, tá entendendo? A gente faz sempre esse diálogo, porque o aluno, eles nos testam, gente. Eles nos testam porque, como nós estamos na modalidade EAD, eles acham que as coisas são feitas, desculpa a expressão da palavra, meus amigos, nas coxas, mas não são. Né? Então, assim, eles querem fazer de qualquer forma e acham que a gente não alinha os processos. Eles acham, por exemplo, quando a gente define uma atividade dessa, um momento como esse, ele não é repassado com vocês. E aqui, quando a gente faz esse momento aqui, eu estou entendendo, né, que quando o professor Davi, agora o professor Emerson, nos convida a fazer esse alinhamento, é para dizer, podemos continuar assim? Podemos continuar dessa forma, né? E eu sou super aberta aí para as discussões. Desde o começo, em alguns momentos, eu sempre fui um pouco contra quiz, porque quiz eu acho que é para o desenvolvimento do AEE, ele não traz muitos elementos. E hoje, gente, com essas plataformas aí de AEE, o aluno ele joga atividade lá no quiz, nesse chat da vida, e ele dá as respostas.
Então, a gente tem que realmente pensar em atividades que elas fiquem, que o aluno traga para o aluno refletir. Mesmo que ele copie alguma coisa da internet, mas pelo menos, ao final, ele vai fazer uma leitura do que ele colocou lá, né? Fernanda. Numa situação como essa. Pois não, professor. Fernanda, concordo com tudo que você está colocando aí. Como estamos lidando com uma turma muito grande, 300 alunos, então sempre vai ter alguns em que o aluno, ele, em relação às próprias responsabilidades, ele se deixa, ele se cobra menos, ele é mais leniente, ele se depois eu faço, mas em relação aos seus direitos, em relação às responsabilidades dos tutores, dos professores, da universidade, ele é muito exigente. Seria excelente que ele se cobrasse na mesma medida que cobra a gente, mas não é essa a realidade. Ele vai tanto cobrar os seus direitos com muito mais rigor, eu posso, eu tenho direito, como também ele vai usar de lacunas, de brechas, como o colega disse ainda há pouco, da aluna questionando, onde é que está escrito que eu não posso? Então, é essencial, como o professor Fernando estava colocando, esse alinhamento, esse combinado entre a gente para reduzir o máximo possível das brechas e deixar claro o máximo possível para o aluno as responsabilidades deles. Não só os direitos, mas a sua responsabilidade é enviar a tarefa até tal dia. A sua obrigação é fazer dessa maneira, é cumprir com isso. Para que ele, na medida em que nós sejamos cobrados por ele, mas a gente possa também cobrá-los naquilo que é combinado, que é acertado com todos. Isso. E, professor, só aqui fazer uma observação do que eu já falei, principalmente para a Karine e a professora Ana, não sei se a professora Ana está por aí, Ana Maria eu não estou vendo aqui, mas acredito que sim. Como vocês têm alunos com deficiência visual, nesse relato da atividade, que eu peço para eles colocarem a venda nos olhos e fazer, pode ser um relato deles. Inclusive, eu tenho certeza que a aluna da professora Ana Maria, ela vai trazer, assim, relatos grandiosos da experiência e da dificuldade dela, do dia a dia dela, né? Assim como o seu aluno, Karine, ele também pode trazer um relato da experiência dele, de uma atividade que poderia parecer simples, mas pode parecer complexa. E eu tenho para mim que eles vão trazer alguma coisa associada à questão de internet, de redes, de tecnologias, né? Mas para que a gente também compreenda esse olhar do outro, tá certo? Então, vocês podem até especificar isso com eles. Quando eu entrar na sala, eu também vou reforçar isso, tudo bem? E eu também acho que vamos ter um relato bastante sensível. Pela conversa que nós tivemos com os dois. Aí, Fernanda, só para reforçar também junto aos tutores, entendeu? Deixem bem claro essa situação sempre no início da disciplina, entendeu? Que as atividades, elas devem ser cumpridas dentro do prazo, tá? E que a metodologia do curso é tentar, ao máximo, fazer com que o estudante cumpra os prazos, tá? Porque o processo de disciplinamento, né? Óbvio, né? Existem muitas questões sobre isso, mas esse processo ele faz parte também do processo de formação do próprio aluno, né? Ou seja, alunos, na verdade, é aí que é o problema da EAD, é por isso que a gente tem que ficar muito atento nessa questão a gente tem certo prazo, o aluno depois de 20 dias manda a atividade e ainda quer cobrar, né? Aí faz um escarcéu, aí uma esculhambação, não sei como é que é, né? Porque tem cada um que aparece para a gente. Então, tentar deixar o mais claro possível para as turmas, que os prazos devem ser cumpridos. Óbvio que, assim, a gente não precisa, né, também aplicar uma metodologia de um militarismo ou alguma coisa desse tipo. Se o aluno, por exemplo, entregou a atividade um dia com atraso, é uma coisa, entendeu? E aí cabe também, óbvio, né, o professor e o tutor entrarem em um acordo pedagógico, ver se aceita ou não. Tá? Eu não libere, não libere, entendeu? Porque isso aí também depende de cada aluno. Às vezes você acompanha o aluno, né? E é por isso que a tutoria é muito importante, né? O professor, muitas vezes,
né, ele não está muito próximo do aluno, como os tutores estão. O aluno, por exemplo, ele é bom, ele é disciplinado, ele fez 1, 2, 3 disciplinas, e se saiu bem. E aí ele tem um problema, por exemplo, na 4ª disciplina, porque isso pode acontecer com qualquer um de nós, entendeu? Um problema de saúde, um problema na família, né? E, óbvio, né, às vezes, não é que, por exemplo, a gente vai dizer que prejudique ou não, porque depende de cada problema, mesmo a pessoa estando, né, na educação à distância. Então, vocês, como tutores, né, vocês também têm a autonomia de fazer esse julgamento e essa análise. Ó, essa aluna, né, realmente, ela, por exemplo, é uma boa aluna, eu acompanho ela, eu estou com ela há 3, 4 meses, e ela teve esse problema, eu vou analisar de uma outra forma, vou ter um outro olhar em relação a isso. Aí vocês também devem ter essa, vamos dizer, essa sensibilidade, entendeu? É muito importante, né, a gente também levar isso em consideração. Os prazos devem ser cumpridos? Devem, mas cada caso é um caso, às vezes, gente, entendeu? Então, é isso que eu gostaria também de deixar aqui um pouco mais claro para todos, tá? Mas é óbvio, no início da disciplina, deixa bem claro que os prazos devem ser cumpridos. Mas vocês, como acompanham os alunos já há um bom tempo, vocês precisam também ter essa sensibilidade. Aí fica só essa questão, entendeu? Obrigado. Ok. Então, vamos lá. Então, dando aqui seguimento, né? Nessa unidade 2, né, que é o atendimento educacional especializado com apoio ao processo escolar, nós temos alguns elementos de discussão, né, como a organização, né, do AE para o aluno com deficiência visual, né, a tecnologia assistiva e produção de materiais de acessibilidade e adaptações curriculares e o plano de atendimento, né? Então, isso é o que nós vamos trabalhar nos encontros, no 3º e no 4º encontro. E aí nós vamos trazendo algumas notas técnicas, né, sobre a regulamentação, sobre a efetivação, sobre a própria operacionalização mesmo do atendimento educacional especializado, né, como ele deve se dar. Aí nós já trabalhamos isso lá atrás, e eu acredito que outras disciplinas talvez tenham também mesclado sobre isso, a questão das resoluções e das portarias, né, e aí, principalmente a resolução 4, né, de 2009, que ela vai trazendo todas as diretrizes operacionais do atendimento educacional especializado, porque, inclusive, nessa resolução, ela traz especificamente, detalhadamente, qual é o papel do professor do AIE, né? Aí nós vamos, na sequência, discutindo sobre a organização, né, desse atendimento educacional especializado para o aluno com deficiência visual, né, e aí sempre trazendo a questão do diálogo, né, das articulações, para pensar as estratégias pedagógicas, porque mesmo que seja um aluno com deficiência visual, mas eu já tive um aluno com deficiência visual e eu vou aplicar o mesmo plano. Não se aplica, porque o aluno ele tem outra realidade, né, tem outro contexto social, tem outra família, né, de repente, como nós sabemos, né, como a família é o nó crítico das pessoas, então você pode ter a mesma deficiência, mas a criança, o adolescente, vai ter desenvolvimento diferente a partir das suas relações mesmo, até familiares, afetivas, e por aí vai, né? Então, aqui nós vamos justamente especificar mais essas questões desses processos de acesso, né, aqui a máquina Braille, e a gente vai mostrando isso, né, como essas pessoas com deficiência visual, elas enfrentam, inclusive, acerca dos textos digitados, né, então nós damos alguns indicativos de como deve ser a impressão para aquelas pessoas que têm deficiência visual, mas, por exemplo, a baixa visão, né, qual a letra mais adequada, qual o tipo de papel mais adequado, então nós vamos fazendo esse diálogo, né, vamos apresentando quais são alguns auxílios que hoje as pessoas com deficiência visual podem e devem ter, né, na educação inclusiva, e vamos detalhando cada um deles, nós vamos conversando, mostrando, né, a funcionalidade de cada um desses, certo? Então, mais ou menos a gente vai apresentando como é que funciona,
né? Aqui é um indicativozinho, né, de combinação dos pontos do Braille para as pessoas. Mas como é que a pessoa sabe? Só para que o professor do AE ele entenda como é que minimamente eles conseguem fazer a leitura, né? Que é um alfabeto que eles também vão decorar e aprender, né? Como nós fazemos lá nas nossas séries iniciais, né? E aí depois eles conseguem fazer essa leitura, né? Então aí a gente mostra mais ou menos como é que funciona, né? A utilização de uma prancha, né? Então vai mostrando como é cada tipo de elemento desse, de equipamento desse, como ele pode e deve ser usado, certo? Na produção, é aquela história, a gente pede que pesquise um caso, né, com deficiência visual, de preferência que seja real, seja do cotidiano, e compartilhe essa realidade desse atendimento na escola que eles trabalham, né, lá no fórum, né, aí aqui eles vão só compartilhar no fórum. Na matriz de atividade, eu já mandei a matriz para o senhor, professor Davi? O senhor me lembra? Aí... Não, mandou não, viu, Fernanda? Aí você me manda. Mas eu lembro, viu? Terminar aqui, já está pronto. Terminar aqui, eu já encaminho para o senhor. Tá, obrigado. Então, e copio também o professor Emerson, viu? Então, assim, já para ser encaminhado já para os tutores. E aí vocês vejam o que é que vocês precisam avaliar nessa atividade. Tudo bem? E, por fim, para o nosso último encontro com eles, nós vamos trabalhar especificamente as tecnologias assistivas e a produção de material e acessibilidade, né? E aí nós vamos apresentando como essa produção de material, ela deve ser pensada, produzida, elaborada, construída a partir de resoluções, a partir de documentos oficiais, né? Também ninguém pode pensar, eu vou elaborar, vou fazer um material assim, não. Claro que a gente vai adaptando a partir do processo. O mais importante é o ensino de processo de aprendizagem desse aluno, né? Mas ele precisa também estar dentro das regras, das normas, das diretrizes das políticas educacionais, né? E aí a gente traz também um pouco, né, dessa questão do estatuto, né, do que é garantido à pessoa com deficiência, né, quais são as práticas. E aqui são alguns exemplos, né? Eu sempre dou algumas dicas de sites onde eles podem estar conhecendo outras histórias, relatos de experiências de professores de AIE, de que maneira, de que forma eles pensaram para trabalhar alguma atividade lúdica, assim, de forma mais lúdica, na matemática, para o português, enfim, para as demais disciplinas, matérias como um todo, né? Então, aqui nós vamos apresentando, né, por exemplo, a questão da textura, né, para trabalhar as formas, né, com tampinhas de garrafa, e assim sucessivamente, o alfabeto, né? E também nós vamos discutindo acerca de como deve ser, né, esse material, né, que não deve ser muito pequeno, né, qual a espessura, o tamanho, né, por que é importante pensar dessa forma, ok? Então, nós vamos dialogando nessa perspectiva. E a questão da adaptação dos currículos, né, para o plano de atendimento. Sempre lembrando que esse é um momento que gera bastante discussão com os alunos, porque toda a escola, né, ela tem o seu, né, os seus documentos, os seus planejamentos, e é nesse momento que deve ser pensado também as questões mais específicas para o atendimento dos alunos com deficiência visual, né? Então, quais são as adaptações necessárias, o que é que precisa estar de forma consistente, mais clara, nesses planos, né, nessas adaptações nos currículos escolares, né? Esse é um diálogo que ele não pode ficar, a gente fortalece muito essa discussão, não só dentro da escola, mas ela precisa atravessar os muros da escola, principalmente num alinhamento muito consistente com a Secretaria de Educação do município ou do estado, conforme seja, né?
E aí, a gente traz alguns elementos que é importante ter nesse currículo, né? Que é importante estar impresso lá nesse currículo, que é a questão da orientação à mobilidade, as atividades da vida autônoma, a escrita cursiva, né? Enfim, todos os elementos, o sorobão, o sistema de Braille, o auxílio do ledor, né? Que hoje tem sido muito mais forte do que qualquer outra estratégia, o auxílio do ledor, principalmente para os alunos com deficiência visual, cegueira total, né? E aí, também apresentamos alguns materiais possíveis para se estimular, né, esse processo que é necessário que dentro do currículo esteja previsto para que a escola ela consiga adquirir, né? Então, essa é uma discussão bem nessa perspectiva, certo? Articulação com a família também. E nessa atividade, eu peço novamente o plano de atendimento. Lembrando que o plano de atendimento que os alunos vão pensar para o aluno com deficiência visual, professora, pode ser qualquer uma deficiência? Não, nós estamos falando de deficiência visual. Pode ser um aluno com cegueira ou baixa visão, mas o plano de atendimento é para a pessoa com deficiência visual. Tem, inclusive, o modelo do plano que eles devem seguir, que é o modelo do caderno. Está lá, o modelo do caderno, está lá no plano, certo? E, por fim, eu também coloco esse fascículo, a escola comum inclusiva, eu baixei o fascículo, eu já coloquei lá na biblioteca, tá certo? Então, já está lá disponível para os alunos. Eu já, inclusive, eu baixei esse fascículo, porque ele estava bem difícil de se acessar, aí eu disse, não, eu vou logo baixar esse PDF para facilitar a vida deles. E já está lá na biblioteca, tudo bem? Pronto, então, assim, pessoal, em linhas gerais, a disciplina está pensada dessa forma. Dúvidas, questionamentos, esclarecimentos? Professora, eu estava olhando o Moodle essa semana, perdão, eu só tive acesso ao Moodle essa semana, para cá foi bem recente, até então estava sem essa possibilidade, e acompanhando no grupo do WhatsApp durante o mês, a disciplina anterior, eu vi que muitas demandas que os tutores traziam eram relacionadas a um desencontro de informação, uma data que não era assim, uma atividade que dizia uma coisa, porque afinal é muito detalhe. Montar a disciplina no Moodle, conferir todos os links, conferir todas as datas, prazos, documentos, é muito detalhe que tem ali, é muito fácil haver algum equívoco, esquecer, ou na hora de atualizar ali não ser salvo. E eu estava vendo a sua disciplina aqui no Moodle desde cedo, assim, me parece que está tudo bem amarradinho, está tudo ali bem completo, está tudo bem encaixadinho, dá para o aluno se apropriar e perceber exatamente o percurso que está sendo proposto a ele em cada etapa, em cada momento. Não cheguei a conferir todos os links, como a senhora fez, mas pelo que eu estou vendo, tá tudo em ordem aqui. Então, os parabéns pelo trabalho que foi montado até agora. Obrigada, professor. Mas lembrando que mesmo com os links, a gente sempre teve cuidado, eu sempre peço ajuda dos meninos nisso, para mesmo colocando o link, inserir o vídeo lá. Porque se o aluno, de repente, não conseguir lá no link, mas está lá, o vídeo está lá, né? Só realmente algumas coisas assim, quando eu disponibilizo alguns links, tipo assim, visualizar algumas experiências, aí realmente eu não baixo lá para a biblioteca, mas, por exemplo, no caso do filme, e algumas coisas que é mais específica, eu quero que eles se apropriem melhor, aí a gente disponibiliza o link mais baixo lá na biblioteca para dizer, não, eu não consegui, eu não fiz porque eu não consegui assistir o vídeo, não tem desculpa. Não tem desculpa, exatamente. Bem, Fernanda. E Hamilton, mais alguma questão? Bem, eu agradeço, né, a apresentação da professora Fernanda. A gente já trabalha com a professora Fernanda há um bom tempo, tá? Eu sei que essa questão de a gente repetir professores é um pouco complicado no curso de pós-graduação, principalmente na especialização, mas são as necessidades, às vezes, que a gente tem, entendeu? Por falta de professores que queiram participar do nosso edital, né, de seleção. E aí a gente não pode
chamar ou convidar um professor e pagar a bolsa pelo convite. Fica complicado, tem que passar pelo processo seletivo para justificar junto com a CAPES. Tanto é que aí eu gostaria até de falar para o professor Hamilton, né? A gente publicou um novo edital, está na página do NEAD, para a seleção de novos professores do AEE, né? Justamente já visando uma próxima turma de 2025/2026, tá? É claro que, por exemplo, se eu não me engano, eu vou ver ainda a validade do edital passado, né? Mas esse edital, né, que está publicado, aí, professor Hamilton, se o senhor puder publicizá-lo, né, é excelente, né, para a gente ter um cadastro de reserva de professores, tanto é que a gente vai tentar selecionar um professor para a disciplina do espectro autista, né, porque justamente a professora que estava selecionada, que era a professora Sâmia, ela pediu para não ser convocada porque ela foi para uma outra instituição, foi para a UERN, então ela está lá como professora da UERN, e aí ela não vai poder se vincular, trabalhar junto com a gente, porque já está no curso da UERN, então aí a gente ainda tem esses problemas, né? A professora, por exemplo, Fernanda, está substituindo o professor Renato, que na verdade era o professor Renato que ia dar essa disciplina, mas aí o professor Renato foi para o PIBID, né? Ele entrou como na seleção do PIBID, aí pediu para não ser vinculado ao nosso curso, e aí foi vinculado ao PIBID. Aí ainda temos essas outras questões, né? A professora Fernanda entrou nessa disciplina de deficiência visual no lugar do Renato, e eu assumi a disciplina de orientação em seminário integrador, que também era o professor Renato que ia ministrar a disciplina, eu ficaria responsável por ela, tá? Mas aí a gente já resolveu esse problema, e aí eu só tenho que resolver, né, a coordenação só precisa resolver o problema da professora. Mas aí com esse edital, a gente vai tentar ver se consegue selecionar um novo professor para essa área específica, que é o TEA, né, transtorno do espectro autista, tá? Bem, gente, como a gente vem fazendo nas reuniões, essa reunião é para fazer essa apresentação, esse alinhamento pedagógico, consequentemente trazer essas questões que o Douglas pontuou, que são questões que apareceram realmente nas últimas disciplinas da professora Lourdes, né, nas disciplinas passadas, né, e, consequentemente, para a gente resolver essas questões relacionadas a alguns alunos, né, que são alunos que, por exemplo, às vezes não têm um disciplinamento, um engajamento com o curso, mas querem cobrar ao mesmo tempo. Então, fica meio complicado. Mas aí, creio que a gente já tenha resolvido esses problemas passados e para que eles não ocorram futuramente. Então, acho que é muito interessante isso que o Douglas pontuou, e sempre que vocês tiverem esses problemas, né, tragam para essas reuniões pedagógicas para a gente justamente alinhar essas questões. Vamos para adiantar, né, para não tomar muito tempo de vocês, a próxima reunião, gente, tá, da disciplina, deixa eu só confirmar aqui no calendário, a disciplina de deficiência auditiva, né? Nessa disciplina, a gente convidou a professora Lourdes para ministrar a disciplina, então a Lourdes volta novamente depois da Fernanda, a Fernanda vai ministrar a deficiência visual, depois, né, de acordo com o nosso calendário, observem, tá? Previsto para dia 3 de março, então 3 de março inicia-se uma nova disciplina, né? A da Fernanda começa dia 3 de fevereiro e vai até 2 de março, tá? Deficiência visual. E deficiência auditiva, ela começa dia 3 de março e vai até o final de março, no dia 30 de março, tá? A disciplina, e aí a professora Lourdes será convidada novamente para ministrar, e a previsão da nossa próxima reunião de alinhamento pedagógico é dia 22 de fevereiro, tá? Então, a ideia, a próxima reunião, tá? É justamente agendá-la para o dia 22 de fevereiro, que é um sábado, né? Como a gente já tinha coordenado anteriormente e acordado, né, também, essas reuniões estão ocorrendo sempre nos sábados, porque fica muito difícil para a gente se encontrar durante a semana. E aí o sábado é sempre o melhor dia. Alguma questão, gente, ou alguma observação em relação ao dia 22 de fevereiro? Então, dia 22 de fevereiro, né, a gente tem ainda uma semana antes do início da disciplina, entendeu? Aproximadamente antes do dia 3 de março, do início da disciplina da professora Lourdes, né? E aí a professora Fernanda já expôs aqui o conteúdo dela, as questões dela, as atividades, e aí a gente vai continuar, entendeu? A questão dos relatórios, Paulo, eu vou ver como é que a gente vai fazer essa situação, entendeu? Eu vou coordenar direito ainda com o professor Hamilton, né, porque a gente está
posição da coordenação, eu vou, por exemplo, eu vou dar aquele apoio, mas eu vou estar mais, vamos dizer assim, dando um apoio secundário, enquanto que o professor Hamilton vai assumir realmente a disciplina, né? Óbvio que eu vou continuar participando do alinhamento pedagógico, né, até o final dessa turma e, consequentemente, né, a próxima turma já é uma outra questão, mas nessa turma eu ainda vou acompanhar um pouco mais de perto. Mas devo, por exemplo, algumas atribuições irão diretamente para o professor Hamilton, porque ele vai assumir a coordenação, e eu, como sou coordenador agora geral da UAB, da UFESA, e também estou na coordenação do NEAD, aí é muita coordenação ao mesmo tempo, então eu não vou conseguir, entendeu? Nem é viável, né? Isso não existe, né? Não tem como eu me dividir em 3, tá ok? Tá? Mas, lembrando também uma outra questão, esse edital, gente, para professor, está aberto. Posteriormente, eu creio que ainda no início de fevereiro vai abrir um edital para tutor, tá? Aí eu comunico e deixo também para vocês, vou publicizar, a gente vai fazer esse edital para professor, na sequência vai sair também um edital para tutor, para justamente compor o banco de reserva, né, para a próxima turma 2025-2026, né? Então, aqueles que quiserem continuar trabalhando com a gente, aí fiquem ligados nesse novo edital. O edital de vocês, né, de tutor, ele perdeu a validade, então não temos mais como, por exemplo, convocar vocês. Vocês vão ficar com a gente até o final da turma de 2024/2025, mas para a turma de 2025/2026 só é possível se tiver classificado no próximo edital de processo seletivo, ok? Então já fica avisado a todos, né? Já que a Karina aqui já colocou aqui, então já deixo a Karina ciente. Esse edital ele deve ser publicado no início de fevereiro, ok? Bem, gente, alguma questão ainda? Sim, como o professor Hamilton entrou, né, eu devo agendar uma reunião com os alunos, só para que todos fiquem cientes. Essa reunião ela deve acontecer ou na primeira semana de fevereiro ou na segunda semana de fevereiro. Eu ainda vou acertar aqui algumas datas possíveis com o professor Hamilton. Tentaremos fazer 2 reuniões em datas diferentes, em dias diferentes, para tentar, né, alcançar o maior número de alunos possíveis, né? Óbvio que a gente vai gravar a reunião e depois eu deixo disponibilizado na sala da coordenação, justamente porque, além de apresentar a nova coordenação, a gente vai dar os encaminhamentos sobre os trabalhos de conclusão de curso, né? Como eu disse para vocês anteriormente, né, a lista, né, de possíveis orientadores, a gente já fez uma publicação solicitando, né, que esses orientadores se voluntariem, né? E, consequentemente, eu acho que esse ano a gente até consegue pagar uma bolsa para o professor orientador, eu ainda vou ver isso bem direitinho, né? Mas aí, consequentemente, né, eu já deixo aqui informado que os tutores e os professores podem também ser orientadores, e aí, Fernanda, se você quiser ser orientadora, aí você faça a inscrição nesse formulário, tá ok? Tá? Porque, no caso dos professores, como vocês são sazonais, né, vocês estão na disciplina e ora não estão em outra disciplina, para orientar e, consequentemente, futuramente, se a gente conseguir realmente uma bolsa, aí é bom que você faça essa inscrição, que aí depois a gente resolve. Em relação aos tutores, não precisa fazer a inscrição, porque aí a gente vai fazer a mesma coisa, talvez, que aconteceu no ano passado. Vocês, na verdade, receberam 10 bolsas ou devem receber 10 bolsas, como ocorreu também no ano passado. E aí a gente vai tentar ver se consegue, né, pagar mais 2 bolsas a todos para vocês continuarem com a gente, fazerem o processo de orientação e também ajudarem no processo de recuperação das disciplinas para alguns que estão retidos em alguns módulos, né? Então, a mesma metodologia que a gente utilizou no trabalho na turma de 2023-2024, a gente vai aplicar na turma de 2024-2025, porque a metodologia deu certo, foi eficiente, e a gente conseguiu, entendeu, resolver inúmeros problemas, né? Alunos, né, que perderam módulos, conseguiram terminar e vão se formar, tanto para receber seus certificados, tanto é que os certificados estão saindo agora no começo de janeiro, já falei com a Daniele lá na própria PG, então os certificados estão sendo assinados e estão sendo entregues para os alunos. Aqueles que moram em cidades, em estados diferentes, distantes, a gente está coordenando para ver como é que envia esses certificados pelos correios, né? Então, a gente está
finalizando todo o processo da turma de 2023, 2024, e muitas das metodologias que a gente utilizou naquela turma está sendo aplicado na turma de 2024, 2025, tá? Principalmente desse gerenciamento, né, e organização das disciplinas, ok? Então, só para vocês todos ficarem cientes. Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Nós, tutores... pronto, Rosiane, é como eu disse, vocês não precisam fazer... Só que aí, Rosiane, eu acho bom também vocês fazerem a inscrição, agora que eu lembrei, sabe por quê? Porque lá na inscrição, aí eu solicito que aqueles que podem, né, porque tem que ter mestrado, gente, no mínimo, tá? Para fazer o processo de orientação nas especializações. Agora que eu lembrei que o formulário lá, além de você preencher, né, os campos e dados pessoais, tem uma parte no formulário que são as temáticas, os eixos, né? E aí você pode selecionar vários eixos, você pode dizer que pode orientar todos os eixos, não tem problema, porque tem uma alternativa lá, mas aí você pode selecionar os eixos, que são os mesmos eixos mesmos eixos temáticos, né, que a gente trabalhou na turma passada. Então, tem 9 eixos, né? E aí vocês podem escolher 1, 2, 3, uns 9, né? Fiquem à vontade. Então, Rosiane, é bom que todos vocês que vão também orientar, né, que façam o preenchimento do formulário, porque aí já tem na tabela e no banco de dados que o formulário vai gerar quais são os eixos, né, que os professores escolheram, né, para fazer as orientações e, consequentemente, facilitar para que o aluno, né, procure o professor e entre em contato com o professor e acerte, né, o processo de orientação. Então, bem lembrado, né, é bom que vocês preencham também o formulário, tá bom? Então, todos os tutores, professores, a Fernanda, né, preencham o formulário, beleza? Ok? Mais alguma dúvida, além dessa dúvida da Rosiane? Diga, Maria, minha querida. Oi, bom dia a todos e todas. Davi, eu vou plagiar um pouco o Morris West, é o advogado do diabo, porque, assim, o que eu tenho visto nos editais e pela experiência aqui no Sul, por exemplo, nós tivemos 1 ano prorrogável para mais um, conforme rezar o edital que está em vigência. Mas parece que, pelo que eu li, tem que ter um prazo de... por exemplo, eu termino a minha tutoria aqui, o trabalho, só posso adentrar daqui a 6 meses. Eu não sei se isso está vigindo, que vai ao encontro da questão que a Karina trouxe, da gente participar de um novo edital. E outra coisa que a CAPES, o MEC, tem colocado pelo edital e conversas com amigos daqui, é a questão que eles estão fortemente pontuando nas licenciaturas, né? Assim, a última portaria que a gente tem, que chegou até a gente, que é a portaria 309, de 27 de outubro de 2024, ela não fala sobre isso, entendeu? Uhum. Ela não pontua absolutamente nada sobre isso. Se deve existir um prazo, vamos dizer assim, que intercala, né, a contratação ou a participação em processo seletivo de professores e tutores. Não tem, entendeu? A princípio. Então, o que acontece? O que tem lá nessa portaria? A portaria, na verdade, por exemplo, ela determina a validade máxima do edital, ou seja, o edital pode ser válido até 5 anos. Óbvio que a instituição não precisa colocar essa validade no edital. Ela pode, por exemplo, colocar o edital válido por 1 ano, o edital válido por 2 anos, né? Mas no máximo 5. Não pode, por exemplo, o edital é válido por 6 anos. Isso não pode. Tá? A portaria deixa bem claro. E os editais também não podem ser mais prorrogáveis. Eles são improrrogáveis. Se você coloca a validade de 1 ano, não pode prorrogar por mais 1 ano. De 2 anos, também não pode prorrogar por mais 2 anos, né? Ficaria 4 anos vigente. Então, isso aí também não existe, aí não pode mais, segundo a portaria. As outras informações, né, por exemplo, essa questão de você ficar desligado da instituição por 6 meses. Essa informação ainda não chegou para a gente. Tanto é que os editais que a gente está publicando, né, ainda são conforme essa portaria 309, que é a mais recente, né, de 27 de outubro de 2024. Ok? Então, a princípio, a gente não tem essa informação, Maria. E, a princípio, está funcionando
como, né, funcionava anteriormente. Ou seja, né, vocês terão a possibilidade de participar de um próximo edital, que é o edital de tutoria que a gente vai lançar, e, consequentemente, sendo classificado dentro do próprio processo que a gente faz, né, de seletivo, vocês são convocados como foram convocados anteriormente, né? Os primeiros colocados, né, são chamados, ok? É claro que o edital a gente faz por disciplinas, como a gente fez anteriormente, né? E convoca os primeiros de todas as disciplinas até a gente fechar o número total de tutores, né? Vamos dizer que seja uma turma de mais 300 alunos, então serão aproximadamente 11 tutores que irão ser convocados, como foi realizado anteriormente, entendeu? A Gilberliane colocou uma informação aqui, não se aplica esse prazo, porque nossa bolsa não gera vínculo, entendeu? Eu creio que também tem isso, entendeu? Mas e outra, diga. Desculpe, mas o que eu falava indo de encontro ao que a colega comentou, são editais que não geravam vínculos. Foi o projeto que eu trabalhei, eu acho que a Ana também estava, que é o Saúde com a Gente, um projeto nacional do Ministério da Saúde. Então, ali destacavam isso, por isso que eu trouxe essa questão. Ah, entendi. Mas aí eu sei, por exemplo, no caso desse edital que está ligado ao Ministério da Saúde, ele talvez siga outras regras, outras portarias, e diferentemente dos editais que ainda estão sendo publicados pela CAPES, ligado ao sistema UAB e ligado ao Ministério da Educação. Sim. A princípio, não temos, né, nenhuma portaria visando essa questão. Tanto é que, se, por exemplo, se publicarem uma portaria dessa, vai até prejudicar o nosso trabalho, entendeu? Porque, assim... a gente sabe que, por exemplo, é uma oportunidade para muitos professores, para muitos tutores, é um ganho financeiro um pouco a mais, tem essas questões, entendeu, importantes, mas, às vezes, a gente tem dificuldade de encontrar professor, a gente tem dificuldade de selecionar tutor, né, e é complicado. Aí imagine você ainda embarrear o tutor ou o professor, informando que ele não pode, por exemplo, ser selecionado novamente no processo seletivo e ele tem que dar um prazo de 6 meses, né, para ele ir para uma nova seleção. Aí complica ainda mais, né, a situação, entendeu? Mas a gente vai verificar direitinho, eu vou verificar direitinho essa situação, mas eu creio que até agora a gente não recebeu absolutamente nada. Eu não recebi absolutamente nada, né, em relação a isso. Então, a princípio, quando a gente publicar o edital em fevereiro, vocês façam o processo seletivo, entendeu? Sem nenhum problema, caso queiram continuar ainda vinculados e trabalhando com a gente aqui na UFES. Caso vocês façam para uma outra universidade, também não tem problema nenhum, entendeu? Porque, como vocês sabem, né, o sistema UAB, por exemplo, todas as universidades federais e estaduais do Brasil inteiro, até municipais, elas trabalham com esse sistema, fazem parceria com a CAPES, com a UAB, sem nenhum problema. Então, vocês podem, né, estar vinculado com a gente, mas pode estar vinculado com outra instituição sem nenhum problema, ok? A grande questão, né, e aí vale salientar que a portaria também, ela comenta, é o acúmulo de bolsas. Essa questão, aí ela não permite, entendeu? Sobre o acúmulo de bolsas, aí a gente tem um problema, entendeu? Se você, por exemplo, é claro que a CAPES, ela publicou recentemente algumas, vamos dizer assim, exceções para esses acúmulos de bolsa, mas o CNPq, né, eles estão, por exemplo, sempre em cima e observando essas questões e nos alertando sobre isso. O acúmulo de bolsa não é possível. E em alguns casos, né, até o sistema já barra, que aí fica muito mais fácil para a gente, quando a gente cadastra o tutor, o professor, o sistema já identifica e ele barra. Em outros casos, né, e aí a gente tem que ficar ciente, entendeu? Tanto é que vocês assinam um termo de compromisso, nesse termo, por exemplo, um deles é o termo de não acúmulo de bolsas, tá? E aí isso aí realmente não é possível, e a portaria ela também deixa isso bastante claro, entendeu? Que é a portaria 309, ok? Gente, mais alguma questão? Obrigada. De nada, minha querida, viu? Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, podem me procurar. Então, a gente deixa pré-agendado a nossa próxima reunião para o dia 22 de fevereiro, tá? E também que cada vez mais o professor Emerson deve assumir, né, essa função que eu faço, que é a função de coordenador, e eu vou ficar como vice-coordenador apoiando o professor Emerson, tá? Essa portaria já saiu,
e a gente vai agendar uma reunião com os alunos para justamente apresentar a nova coordenação e já começar o processo, né, de orientação dos trabalhos de conclusão de curso. Ok? Informo, né, que em relação à evasão, né, e aí a gente não tem como, né, evasão sempre vai acontecer de qualquer jeito, fiz um breve levantamento para ver como, né, a gente está nesse processo. Então, em torno de 45 alunos, eles já se evadiram do curso, né? Então, um total de 300 alunos que nós tínhamos, ou temos, né, eu acho que é 303, se eu não me engano, então 45 já se evadiram, tá? Mas, como eu disse, né, esse não é um problema propriamente nosso, exclusivamente nosso, mas, óbvio, se a gente puder, né, criar estratégias alternativas para conter a evasão, seria excelente. Mas, para mim, né, sem nenhum problema, eu creio que, por exemplo, se a gente fechar essa turma, como a gente fechou a turma anterior, ela foi finalizada com 56% de aprovação. Para mim, foi excelente, entendeu? 204 alunos concluíram, né, o curso de atendimento educacional especializado, junto com a gente, junto com o pessoal da UFES, tá? E se a gente tiver mais ou menos esse número aproximado, eu também acho um número excelente, tá bom? Bem, gente, eu queria agradecer a todos, um bom dia a todos. Professor Renderson, o senhor ainda está aqui comigo? Que aí eu vou conversar só com o senhor agora, rapidamente, entendeu? Vou alinhar aqui umas datas. Gente, muito obrigado. Fernando, um abraço, viu? Obrigada, professor. Só tenho a agradecer aí e dizer que ainda temos outra disciplina depois dessa. Isso, entendeu? Mas mais na frente. Justamente. Agradecer Entendeu? aí a confiança e estamos aqui às ordens. Tá, obrigado você, viu, Fernando? Sua disposição. Tchau, gente. Bom dia, viu? Tchau, gente. Bom dia. Tchau. Tá? Qualquer dúvida, podem me procurar. Professor Renderson, só para a gente finalizar rapidamente, não vou tomar muito do seu tempo no sábado, porque é cruel. Entendeu? O senhor tem acesso lá ao Moodle, né? O senhor já conseguiu entrar na sala da coordenação? Pronto. Porque lá a gente tem sala da coordenação 2024. Aí, se o senhor observar, tem todos os alunos e todos os professores e nós, né, da coordenação, e tem a sala da coordenação pedagógica, que é só os professores e os tutores e a coordenação. Por exemplo, se o senhor tiver algo particular para tratar ou passar para os tutores e professores, o senhor coloca na sala da coordenação pedagógica. Por exemplo, essa nossa gravação vai para a sala da coordenação pedagógica e não para a sala da coordenação, que é todo mundo, ok? Lá na sala da coordenação, né, tem alguns, eu vou até projetar aqui rapidamente para a gente finalizar aqui, e eu só apresentar para o senhor, mas o senhor, o que é importante, o senhor, por exemplo, pode dar suas opiniões, suas contribuições. Eu vou até melhorar, né, o modelo que a gente tem aqui de artigo científico, porque, na verdade, o trabalho de conclusão de curso, ele é um artigo científico, né? Não é uma monografia, tá? E também não vamos dizer assim, um relatório final ou alguma coisa desse tipo. É um artigo mesmo, nos moldes que a gente pode publicar em revista científica, né? Tanto é que a gente deixa, tanto para os professores orientadores como para os orientandos, a opção de eles publicarem nas revistas científicas, e a gente também, se der tudo certo, eu vou, por exemplo, até elaborar um e-book em relação com os artigos da turma passada. A gente vai publicar um e-book, vou ver se eu consigo fazer isso agora em fevereiro. Tem coisa para fazer, mas vai dar certo. E a gente pretende publicar um outro e-book com esses artigos dessa turma, seguindo os mesmos passos, as mesmas metodologias, tá? Então, aqui na sala da coordenação 2024, deixa eu projetar aqui rapidamente para a gente poder encerrar aqui. Eu já tenho olhado isso, cheguei bem mais cedo aqui na sala, só para estar conferindo esse detalhe, para estar me apropriando. Pronto, excelente, professor, excelente mesmo. Então, deixa eu ver aqui. Pronto, eu creio que projetei. O senhor está conseguindo ver aí a sala do Moodle? Estou.
Pronto, sala da coordenação. Aqui do lado esquerdo, aqui ó, onde tem geral, orientação de TCC, né? É aqui que a gente coloca enquetes, né? Reuniões, por exemplo, né? Eu fiz uma reunião com os alunos, está aqui ela disponível, né? Caso o senhor queira ver ou assistir uns trechos, alguma coisa, foi uma reunião que a gente fez inicialmente, né? Logo no início, ela foi 17 de outubro, essa reunião de 2024. Então, geralmente eu deixo disponível aqui para que os alunos também tenham acesso e caso queiram tirar algumas dúvidas que a gente debateu durante a reunião, certo? Mas aqui no campo orientação de TCC, né, está tudo oculto, mas aí depois que a gente organizar, a gente libera para os alunos. O senhor pode ver, ó, modelo do artigo e as regras básicas do TCC, modelo de termo de consentimento. O termo de consentimento, como o senhor sabe, é para aqueles trabalhos e pesquisas de estudo de caso, né, que, por exemplo, precisa da autorização do pesquisado, né, por exemplo, porque vão ter dados sensíveis, dados pessoais ou alguma coisa desse tipo. Então, a gente tem um termo de consentimento, né, um modelo de termo de consentimento. Né? E aqui a gente tem essa lista, diga. É antiga, né? Essa lista de orientadores é antiga. Aí, quando a nova lista sair, eu vou substituir, vou pedir para o pessoal lá do Moodle, né, trocar essa lista pela lista atual que a gente vai gerar a partir desse formulário do Google Forms, que a gente montou, né, que os orientadores estão preenchendo, aí a gente substitui. Tá? A carta de orientação, a gente pretende, de aceite, né, carta de aceite de orientação, a gente pretende manter o mesmo modelo, né. Essa carta, na verdade, é justamente o termo de compromisso entre professor, orientador e o orientando, para a gente, por exemplo, ter, né, esse termo de compromisso. Essa carta de orientação também é bom salientar que na documentação final que a gente envia para a própria PPG, para que eles emitam o certificado do aluno, essa carta vai junto. Né? A gente envia a carta, envia toda a documentação que a gente produz ao longo do curso, a gente envia para o pessoal da própria PPG para ficar nos arquivos, nos bancos de dados, entendeu? Lá da Pró-Reitoria, né? E aqui, por fim, o último campo é o campo onde o aluno tem que fazer o upload. Download não, né? Aí ele carrega a carta, depois que o professor assinar, ele carrega a carta aqui no upload das cartas de aceite de orientação, tá? Então, se o senhor, por exemplo, puder já ir olhando aqui, entendeu? O modelo de artigo, o termo de consentimento e a própria carta, se o senhor quiser fazer alguma modificação ou dar alguma ideia, né, para que a gente possa atualizar, aí o senhor pode ficar à vontade. O modelo de artigo, eu já pretendia atualizá-lo, porque eu vi que ele tem umas discrepâncias, tem algumas coisas erradas, que aí eu gostaria até de atualizar ele, entendeu? Por exemplo, nesse modelo aqui, o abstract, ele não é obrigatório. Aí eu vou tirar essa concepção e vou deixar ele como obrigatório. É importante a gente ter o resumo, tanto em língua portuguesa como em língua estrangeira. Que aí, quando a gente publicar, sai num padrão, né? Que é o padrão das revistas científicas, sem nenhum problema. Então, eu vou até alterar um pouco esse modelo de artigo. Mas se o senhor quiser também, né, dar suas contribuições, pode ficar tranquilo. Esse modelo de artigo, eu peguei ele, né, na própria página da UFES. Eu acho que o senhor está vendo aqui ele, né, que eu abri agora. Dá para ver? Estou vendo. Pronto. Aí eu vou alterar ele, já vou alterar algumas questões nele, entendeu? E vou carregar ele novamente lá, ok? Para os alunos terem uma noção. Mas, como eu disse, aqui é só um modelo. Né? O aluno, por exemplo, ele tem que só entrar em acordo com o orientador, e o orientador segue o modelo, mas pode atualizar o modelo sem nenhum problema. O orientador ele tem a liberdade, né, de fazer todo esse processo. Mas é um artigo, e aí esse artigo, no máximo, né, 25 páginas com todos os elementos, né? Bibliografias, anexos, qualquer coisa que o aluno queira colocar, o máximo 25 páginas, e no mínimo, entendeu, 15 páginas, né? Eu acho que a gente tem que colocar um máximo e um mínimo, porque, assim, é muito complicado, né? E eu vi muitos trabalhos assim, de baixa qualidade, trabalhos com 12 páginas, e não é porque o trabalho tinha 12 páginas que era de baixa qualidade, mas era porque eram assim, falta, você consegue perceber no trabalho que falta pesquisa. Diga.
Falta conteúdo, basicamente. Isso. Falta o grosso, entendeu? A gente percebe que o negócio foi feito assim, bem nas coxas, entendeu? Citando aqui as aspas da Fernanda. Então, nesse ponto, né, aí é complicado. Então, a gente coloca o mínimo 15 páginas, no máximo 25, né, e tenta instigar, junto com os orientadores, que o trabalho seja um trabalho de qualificação, né, mínima possível, entendeu? Porque a pesquisa também faz parte desse processo de formação, faz parte desse processo de construção. Deixa eu dar uma sugestão, professor. Diga. Porque esse arquivo, ele está dentro esse arquivo de modelo do arquivo, ele está no formato de um artigo ali para ser preenchido. Ele está no formato de Word. Mas tem, como você está colocando, algumas questões que são assim, normas, são regras. Mínimo de página, máximo. Se a gente puder montar uma página só, 2 no máximo, listando essas regras, resumo abstratório, o que é que tem que ter? Entendi. Um documento de consulta, checklist. Assim, no artigo, né, eu vou até olhar bem direitinho, porque ele na verdade, lá no final dele, ele tem algumas informações mais detalhadas, sabe? Deixa eu ver se tem aqui o número de páginas. Ele vem, por exemplo, falando do tamanho. Ter o documento detalhado, esmiuçado, completo, um documento mais extenso. Eu estou colocando, é interessante ter uma versão resumida. Sim, entendi. Não vai ter todos os detalhes, vai ter alguns pontos principais ou pontos que são mais problemáticos. Certo, assim, uma consulta rápida. Entendi. Eu posso ajudar, vou tentar elaborar isso. Se o senhor puder elaborar esse resumo, aí mande para a gente, que aí eu coloco lá e disponibilizo. Que aí a gente já facilita essa questão, entendeu? Que aí fica de suma importância, né? Para a gente tentar adiantar essas questões, entendeu? Pronto, professor. Depois desse ponto, aí a gente só tem que marcar aqui algumas datas possíveis para reunião com os alunos. A minha sugestão, porque geralmente o que acontece, né? Eu já percebi que os alunos, eles são, assim, essa reunião ela vai ter que ser à noite, entendeu? Geralmente das 19 às 20, ou das 18h30 às 19h30, entendeu? Dentro desse horário, tem que ser dentro desse universo, para a gente tentar pegar o maior número de alunos possíveis, entendeu? E eu acho, assim, eu posso até fazer uma enquete, né, perguntando algumas datas possíveis, mas, assim, dia 6 e 7 de fevereiro, ou nos dias 13 e 14, né, que são quintas e sextas, né, dentro desse horário das 18h30 às 19h30, ou 19h20, entendeu? Seria possível? Porque aí, o que eu faço? Pode ser possível? Pode. Qualquer uma dessas datas. Só a questão da antecedência. Você me fala antes para poder me organizar. É o que eu vou fazer. A gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma enquete com os alunos, para que eles respondam, né? E vou dar as datas de 6 e 7, 13 e 14. E o horário das 19 às 20. Pronto, entendeu? E aí eu vou deixar eles responderem. Então, aí quando a maioria, por exemplo, escolher a data, vai ser 6 e 7, ou vai ser 13 e 14, aí eu agendo. E aí a gente deixa tudo finalizado. Pode ser? Certo. E apresentar a coordenação nova e trazer essas orientações do TCC. Justamente. E até lá, é claro que a lista de orientadores ainda não vai estar pronta, né? Porque eu coloquei a data das inscrições para os orientadores até dia 21 de fevereiro. Mas aí a gente já deixa claro que essa lista vai ser publicada no final de fevereiro para eles, né? E passando essas informações para que eles possam se organizar, entrar em contato com os professores orientadores e, consequentemente, fechar o vínculo de processo de orientação. Pode ser? Pode, perfeito. Eu peguei aquele e-mail que vem do Interdocente, que o senhor enviou, que a própria PG enviou também.
Sim. E meio que interdocentes é um do outro, não sei você, mas a maioria eu nem abro. Esse eu abri porque eu vi o remetente. Mas aí eu estou enviando pelo WhatsApp para os colegas, para grupos, assim, e pedindo que compartilhe entre os seus grupos. Excelente. Uma mensagem que chega mais. Excelente. Aí a gente pretende ver se a gente consegue ou bolsa de tutor, que é R$ 1.100, ou bolsa de professor formador, que é R$ 1.850, uma bolsa para cada professor com o máximo de 5 orientandos. Então, a gente vai tentar ver se a gente consegue pagar essas bolsas ao final dessa turma, entendeu? Por quanto tempo? É uma bolsa? É uma bolsa para cada 5 alunos orientados. É sempre assim que funciona. E aí a gente coloca o máximo de 5 orientandos para não sobrecarregar o professor. Mas é claro que, por exemplo, vamos dizer que um professor pegue 10 alunos. Se a gente tiver a possibilidade, a gente paga 2 bolsas para ele, entendeu? É óbvio que, por exemplo, você orientar 10 alunos é um negócio complicado. Né? Tem que ter muito tempo, né? Muito tempo disponível. Eu digo isso porque eu nessa turma passada, como coordenador, né, eu fui ajudar também no processo de orientação, né? Aí, a princípio, eu peguei 5 alunos, aí depois outros 4 alunos entraram em contato comigo, então eu tive que orientar 9 alunos. Rapaz, foi um sufoco essa turma de 2023 e 2024, entendeu? Aí é complicado, é um negócio meio difícil para fazer, entendeu? Porque a gente não tem só essa atribuição, a gente faz um bocado de outras coisas. Né? A gente entre um quente e 2 fervendo. Pois é. Edital de seleção de professor que está em aberto. Eu posso me inscrever também como coordenador? Pode. A princípio, o senhor como coordenador, né, a gente, como eu, por exemplo, vou ter que substituir o professor Renato. O coordenador, ele já tem ele já faz isso, entendeu? Praticamente. Já estando aprovado no edital, porque o que acontece? O coordenador, ou no caso, né, o coordenador, ele vai ter que entrar como professor voluntário, entendeu? Ele não vai poder receber bolsa, o senhor já recebe a bolsa de coordenação, entendeu? Consequentemente, não tem como acumular. Aí o senhor, por exemplo, entraria como professor voluntário, e o professor voluntário não precisa passar propriamente pelo processo seletivo, já que ele não vai receber bolsa, entendeu? O professor que recebe bolsa, ou o tutor que recebe bolsa, ele precisa passar pelo processo seletivo, que é uma exigência da CAPES, tá? Então, aí não tem como a gente fugir do processo seletivo. Mas a coordenação, como já recebe, no caso do senhor, o vice-coordenador nem tanto, mas eu também não posso participar, porque eu sou coordenador do OAB, recebo pela coordenação geral do OAB, não tem como acumular, entendeu? Aí, no final das contas, né, em relação a esse edital, o que vai caber a nós, né? E aí eu vou até falar com o senhor para depois a gente acertar direitinho. A gente vai fazer parte da comissão do processo seletivo. Tá certo. Então, eu vou havendo necessidade, entro como voluntário para cobrir ali. Ok. Saiu por alguma necessidade, entendeu? A exigência mínima é mestrado. Mestrado, experiência docente. Isso, entendeu? Que é o que exige, né? O próprio MEC, né? Precisa ser professor da UFES, professor de universidade? Não. Ele pode, por exemplo, pode ser professor de qualquer outra instituição, sem nenhum problema, só que o que acontece? De acordo com essa portaria da CAPES, essa 309, né, ela dá primazia para os servidores da UFES, entendeu? Os professores, né? Ou seja, se tem um professor classificado e tem um docente externo classificado, a primazia é chamar o docente da UFES, da instituição, de acordo com a portaria da CAPES, entendeu? Você colocou a questão de professor para autismo. Sim. Faço parte do mestrado interdisciplinar, e a gente tem muito aluno que já concluiu, que já é mestre, e que trabalha com a questão do autismo. Excelente. Não vou saber dizer de nome aqui, fulano ou cicrano, mas tem gente. Eu consultando na coordenadora, ela pode me indicar e poder chamar essa pessoa, olha, tem esse edital aberto, me interessa, vai ter opções.
Se ele perguntar para o senhor em relação, professor, como é que funciona a metodologia da disciplina? A disciplina é uma disciplina de 30 horas, é basicamente um mês, né? 30 horas, de acordo com a CAPES, corresponde a 4 semanas, e para essa disciplina o aluno recebe 2 bolsas, entendeu? Ele recebe 2 bolsas, né, para uma disciplina de 30 horas. Se for uma disciplina de 60, dependendo da situação, ele recebe 4 bolsas. Mas nossas disciplinas geralmente são de 30 horas, né? Então, ele recebe 2 bolsas para a disciplina de 30 horas, que corresponde a um mês, né, de atuação. Né? Então, se alguém fizer algum questionamento. E se ele tiver dúvidas sobre o valor da bolsa, aí ele pode consultar a própria portaria da CAPES, que tem lá, né, que é essa 309, mas o valor para professor formador é 1.850. Ok? Pronto. Tá? E aí, professor, em relação à comissão para esse edital, depois eu entro em contato com o senhor, mas o calendário, né, do edital está lá, caso o senhor tenha dúvidas. O que geralmente acontece, né, porque a gente acaba fazendo muita coisa ao mesmo tempo, na análise do currículo, a gente pede o apoio do pessoal do NEAD, então a equipe do NEAD geralmente nos ajuda. Mas as entrevistas, quem faz somos nós que estamos na banca fazendo as entrevistas. A análise curricular, aí, às vezes, né, porque a gente é muita coisa para fazer, para parar, para analisar, dependendo do número de candidatos, aí a gente pede ajuda para o pessoal do NEAD, aí eles contribuem nessa parte, ok? Homologação e análise curricular, mas as entrevistas somos nós. Aí tem a data lá da possível das entrevistas, acho que é de 10 de março. Isso, 10 a 13 de março, depois do carnaval. Só que aí, dependendo do número de alunos, a gente acerta um dia, acerta uma data, uma manhã, uma tarde, aí é tranquilo. Entendeu? Eu participo da comissão de seleção do mestrado e essa etapa de entrevista. Pronto. É a mesma coisa, então não vai mudar nada. Não. Pronto, então não tem mistério. Aí eu vou só convidar um outro professor para fazer parte da banca conosco, né? Porque aí eu peço para o gabinete publicar a portaria da comissão. Ok? Certo? Pronto. Então, acho que era só essas questões. O senhor tem ainda alguma dúvida? Sim, aí o senhor me perguntou sobre, aqui no WhatsApp, deixa eu ver aqui, sobre algumas, atualizar o Moodle, né? Porque tem o senhor verificou lá que tinha algumas coisas que estavam, deixa eu só ver aqui. Às vezes são informações da turma passada, calendário da turma passada. Isso na turma de 2024? Isso. Às vezes tem algumas informações da turma anterior, em 2023 ainda. Pronto. Algumas informações, elas estão ocultas, e aí a gente vai atualizando com o passar do tempo. Então, no Moodle, né, o calendário, por exemplo, eu vou alterar esse calendário, porque, na verdade, o professor Renato não está mais, nem a professora Joana Dark, também ela pôde ministrar, e nem a Sâmia. Então, eu vou colocar o novo calendário, né, já com essas modificações e atualizações. Esse formulário de aproveitamento, ele já foi fechado, né? O aproveitamento que está no regulamento dos cursos lá do censo da UFESA, ele foi até novembro, né? Então, a gente começou o curso em setembro, os alunos tiveram aí 2 meses para solicitar aproveitamento. Alguns alunos pediram aproveitamento em torno de 22, e aí eu ainda não tive tempo de analisar todos, né, mas alguns serão indeferidos, porque tem as regras, né, nesse regulamento da UFESA, e alguns serão aceitos, mas eu acho que é mais para a disciplina de metodologia, né, metodologia da pesquisa científica. Né? Mas aí eu vou passando para o senhor essas questões aos poucos, entendeu? E aí a gente implantou um novo sistema para fazer todo esse processo pelo CIPAC. E aí eu vou passando para o senhor, entendeu? Para a gente organizar da melhor maneira possível. Certo? Na turma passada não tinha isso, né? Mas aí a gente conversou com o pessoal da própria PP para organizar melhor e deixar as coisas mais, vamos dizer assim, no sistema mesmo, para que todo mundo tenha acesso, caso a próxima coordenação que assuma também, e por aí vai. Mas aí, essas do aproveitamento, depois eu passo para o senhor. E aí a gente atualiza também o Moodle e deixa tudo certinho. Beleza? Vai caminhando e vai resolvendo isso. Isso. Aí, a princípio, a gente já fica com essas demandas e bola para frente. Beleza?
Valeu, então, professor. Professor, muito obrigado. Show, bom final de semana, entendeu? E aí a gente se encontra. Eu vou parar aqui a gravação, e como eu disse, essa gravação, depois eu carrego ela lá e deixo no mudo para que todo mundo tenha acesso. Tá ok? Obrigado, professor.